Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Jefferson aqui de novo, tá? E hoje, pessoal, nossa aula 9, ok? Anotem aí para não se perderem. E eu vou retomar o conteúdo referente aos primeiros povos das Américas, tá? E vou concluir esse conteúdo hoje. E nas próximas aulas eu vou retomar aquele conteúdo lá antes da pandemia como revisão, tá? Eu vou fazer possivelmente algum vídeo só elencando todos os elementos que nós já trabalhamos até aqui para não restar dúvidas, ok? Vocês também podem acessar todos os vídeos que nós já temos lá no portal, né? Essas aulas. Vocês também podem acessar o livro de vocês, ok? E outros materiais que eu direcionei no decorrer desse tempo para vocês, tá? Então, só recapitulando aqui, lembra lá que nós estamos falando do processo migratório que se inicia na África há 70 mil anos e passa para as Américas, aqui os homens, né, os primeiros grupos de humanos, e chegam a aproximadamente 14 e 11 mil anos atrás. Também vimos que existe uma teoria que defende a compreensão de que talvez existiam grupos, uma primeira leva antes dessa que a ciência já consegue confirmar, de uma estimativa de 11 mil a 14 mil anos atrás. Mas existe uma teoria ainda que não foi confirmada, ainda ela necessita de mais evidências para ser confirmada de que os homens estavam aqui há 50 mil anos atrás, ok? Então, pessoal, hoje eu vou retomar o povo Umbu, né? Foram os primeiros, digamos assim, os mais antigos dos povos primitivos que habitaram aqui o nosso continente, em específico também o Brasil, né? Então, digamos que o povo Umbu, ele é a raiz originária de todos os povos chamados indígenas, posteriormente, que viveram aqui no Brasil como nativos, ou seja, que já estavam aqui antes da presença dos europeus, tá? Então, o povo Umbu se localizava ali na região central e nordeste do nosso país, e aqui entre 50 mil e 2.500 anos atrás. Isso aqui parte daquela teoria que eu disse para vocês, que ainda precisa de mais evidências para ser confirmada, tá? Então eles viviam de fato ali cerca de 6.700 anos atrás, e compreenda que nós chamamos de tradição Umbu, tá? Que tem alguns vestígios. Inclusive eu acho que eu entrei lá no site do Museu Paranaense e mostrei para vocês ali um pequeno texto, uma pequena referência de como isso é arquivado aqui na nossa cidade, no Museu Paranaense. Então, quando nós tivermos a possibilidade de retornar às visitas, é muito importante, pessoal, mesmo que vocês já não tenham mais aula comigo por algum motivo, ou porque já estão no 7º ano e já estão vendo outro conteúdo, que vocês tenham acesso a esse material para que vocês conheçam a própria história de vocês, a própria história do país onde vocês vivem, da terra onde vocês vivem, né? Melhor falando, porque país é um conceito abstrato que vem muito depois, mas que vocês entendam como é que a terra de vocês, ela se constrói dentro do processo histórico, tá? Então, a moradia do povo Umbu, basicamente eles viviam em cavernas, florestas, né? Alimentação, carne de caça, porque eles eram caçadores e coletores, e as frutas silvestres, né? Peixes e moluscos. Os utensílios que nós temos acesso arqueológico destes povos compreendem arcos e flechas, os machados de pedra, de lasca ainda, fogões rústicos, ou seja, fogueiras, né? E eles também utilizavam uma faca alongada de pedra na forma de bumerangue, tá? Algo que também era muito comum aos povos da América Central e também na América do Norte. Então aqui, o que eles usavam como armas? Arcos, flechas, boleadeiras, permitiram a caça de animais velozes, que eram aquelas pedras que você lançava nos animais, flechas com pontas de pedra em formas diferentes, provavelmente para atingir caças de tamanhos variados. E também, neste mesmo período,
existiram os concheiros. Por que concheiros? Porque eles viviam na região litorânea e também eles são chamados de sambaquis. A palavra sambaquis aqui, de origem tupi, é a mistura da palavra tamba, conchas, e qui, amontoado, amontoado de conchas, que é basicamente isso aqui, ó, pessoal, tá? Se algum de vocês já teve o privilégio de estar presente dessas formações geográficas aqui no litoral do nosso país, geralmente isso aqui tem muito ainda no sul do Brasil, lá perto da divisa com o Uruguai, tá? Então, esses povos, eles viviam no litoral da região sul e sudeste, tá? Mais ao sul, e os registros que temos à disposição datam de 6.000 anos atrás. Habitantes do Sambaqui, acúmulo de conchas deixadas pelas comunidades pescadoras próximas ao litoral da margem dos rios. Então, isso também é um vestígio arqueológico de que esses povos utilizaram desses recursos para a sobrevivência, tá? Moradia, cabanas construídas em cima dos morros de conchas. Alimentação, peixes, baleias e golfinhos, moluscos, carne de caça, o macaco, a anta, o gambá, a tartaruga, frutos e raiz. Utensílios, machadinha, lasca de tamanhos diversos para cortar e raspar, moedores, polidores para raspar e polir pedras, instrumentos de ossos, pontas de flechas, arpões, agulhas, anzóis, facas, panelas, enfeites e esculturas. Enterravam os mortos nos morros das conchas. Então, alguns registros arqueológicos que foram encontrados de comunidades identificaram essa prática muito comum, porque eles realmente viviam nessas regiões litorâneas e poucos se aventuravam para o interior, talvez por medo de condições hostis, tá? Os sambaquis, o primeiro sambaqui estudado está na Dinamarca. A ideia, né, de pessoas que viviam a partir desse tipo de subsistência litorânea, com conchas, frutos do mar e assim por diante. Alguns sambaquis em países europeus e no norte da África foram datados como de 40.000 a 200.000 anos antes de Cristo. No Brasil existem sambaquis em vários pontos do litoral brasileiro, sendo que em Santa Catarina estão os maiores sambaquis do mundo, ou seja, conjuntos de conchas, né? Nesse estado existem sambaquis em todo o litoral, que chegam a ter 25 metros de altura e centenas de metros de extensão. Tem idade aproximada de 5.000 anos. Então, essa quantidade de conchas que ficam ali na região litorânea, elas são ancestrais, são milenares. Então, talvez se vocês forem numa dessas praias, estiverem em contato com essas conchas, você pode, né, ter ali o registro fóssil muito bem preservado, porque esses efeitos, esses fenômenos físicos, eles são formados a partir de efeitos geográficos e climáticos que dependem de uma extensão de anos, né? Porque essas conchas elas são trazidas a partir da altura da maré, né? Quando a maré sobe, traz essas conchas para o litoral. Isso tem a ver também com o ritmo das marés, que é mais acentuado nas regiões ao sul do continente, né, do continente americano. Inclusive, existe no extremo continente, no extremo do nosso continente americano, o chamado Cabo Horn, que é a região mais perigosa para a navegação, porque o mar ali é muito bravio, e esse mar bravio também contribui para a formação desses fenômenos chamados de sambaquis aqui no Brasil, tá? Daqui é interessante porque, para vocês não se confundirem, acho que talvez eu tenha confundido vocês aqui, o sambaqui é um fenômeno físico, tá? E ele acontece em todo o mundo. Está associado muito ao comportamento dos litorais, né? De como esses litorais eles se relacionam com todas as questões climáticas, tá? Então, pessoal, só para recapitular aqui, tá? Não se estender. Quando nós falamos dos primeiros habitantes da América, a gente tem que se libertar de alguns conceitos, tá? Eu deixei isso aqui agora para o final, porque é muito importante. Primeiro,
essa percepção que nós temos, ela é eurocêntrica. O que isso significa? Que os europeus, eles deram os principais critérios metodológicos para que nós pudéssemos entender todo esse processo evolucionário, tá? Porém, existem questões que são muito específicas aqui do nosso lar, da nossa terra, tá? Então, muitas vezes nós temos que, de maneira didática, até mesmo vocês, quando forem tentar explicar isso para alguém, para os amigos, para os pais, é muito importante vocês frisarem isso. Os povos indígenas aqui, que residem nas nossas terras, desde lá da pré-história, eles são assim chamados porque existe um reducionismo em falar que todos os povos que existiam aqui antes da presença dos europeus eram índios, quando na verdade existiam grandes civilizações. Por exemplo, nós pegamos lá o México, existem os astecas, maias, incas, aqui nós temos os tupinambás, né, o povo guarani, que ainda tem uma forte presença em países como Paraguai, Uruguai e Chile, tá? Então, nós não podemos desconsiderar a riqueza cultural pertencente a esses grupos, tá? E reduzir todos eles a índios. Eu sei que existe um problema muito sério em termos de conteúdo, de quantidade de conteúdo, e muitas vezes nós acabamos reduzindo tudo isso a questões eurocêntricas, mas é muito importante que vocês tenham essa capacidade de discernir isso, né? Nós estudamos os indígenas aqui no Brasil a partir de uma percepção europeia. Como é que nós podemos nos libertar disso? A primeira coisa é deixar o preconceito em relação aos índios de lado. Porque eu e vocês fomos condicionados a entender que os índios fazem parte de uma sociedade à parte da nossa, quando na verdade eles estavam aqui muito antes de nós. Obviamente nós não podemos aliená-los, eles deixaram esses grupos de lado, eles devem ser incluídos, porém com o devido respeito das suas tradições culturais e das suas práticas, tá? Para que isso seja preservado. Por quê? Porque isso faz parte da nossa história. Nós temos que compreender como o desdobramento histórico se deu e também denunciar as injustiças que ocorreram. Por exemplo, quando os europeus chegaram aqui às Américas, uma coisa que se tentou fazer foi impor uma cultura europeia aos nativos, né, aos povos que aqui estavam, como por exemplo o cristianismo. Os jesuítas, que eram aqueles grupos de pessoas ligadas à igreja, eles tentavam promover a fé cristã, digamos de certa forma, doutrinando os indígenas. Então o que eles faziam? Eles ensinavam o idioma, ensinavam as práticas, ensinavam a sua religião e desconsideravam toda a riqueza cultural que esses grupos produziam, né? E essa riqueza era extremamente forte, principalmente em relação aos povos que residiam nas matas atlânticas, porque muito das práticas e da observação que eles tinham em relação ao ambiente foi determinante para, até hoje, nós termos conhecimento da nossa flora e fauna, tá? Outra coisa também muito importante é a questão linguística, tá? Existiu aqui uma centena de milhares de línguas, que inclusive algumas perdidas, mas isso eu acho que é algo que vocês vão estudar para fazer o trabalho de conclusão de vocês do trimestre, né? Que é um trabalho que eu estou fazendo conjuntamente com a professora de português, né? Como vocês já sabem, já foram informados, que também relaciona do ponto de vista da língua e das relações com os povos indígenas, o que se tornou, que nós temos contato, por que nós não sabemos como é que funciona as estruturas linguísticas dos povos indígenas aqui, quando civilizações como as que se desenvolveram no México, mesmo com a presença dos europeus, não apagaram as culturas originárias. Outros lugares da América Latina, como o próprio Paraguai, Chile, Argentina, tem um pouco mais de proximidade, claro, ainda com a questão do espólio europeu, da intervenção europeia. Porém, eles ainda têm um respeito pelas origens, digamos, indígenas, e nós aqui desqualificamos
as culturas originárias? Por que existe essa prática na nossa cultura? É uma questão de falta de conhecimento ou uma questão de esquecer o nosso passado de maneira proposital? Então eu deixo essa reflexão para vocês, para que na próxima aula eu fale um pouco mais dos elementos do nosso TCT, tá? E também faça a revisão, ok? Então, esta aula em especial é muito importante para que vocês tenham uma noção também do que vocês vão fazer no TCT. Mas eu vou falar um pouco mais disso, vou apresentar alguns acessos aqui que vocês podem recorrer para pesquisar para o trabalho de vocês. Ok, galera? Então, é isso. Espero que vocês estejam bem e nos vemos na sexta sem falta. Um abraço, pessoal. Até mais.